Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas, sou o cofundador da PPT-Go e hoje vou mostrar na prática como eu transformei esse rascunho nessa incrível apresentação. E que qualquer pessoa, mesmo sem manjar nada de PowerPoint, vai conseguir construir apresentações incríveis. Para fazer o visual dos slides, vamos baixar templates já prontos no banco de slides e templates da PPT-Go. É um investimento mínimo para o retorno que vamos conseguir. Vamos economizar em tempo e também conseguir criar slides bonitos, mesmo sem entender nada de PowerPoint. Para fazer a minha apresentação, eu selecionei 7 slides para baixar e editar junto com vocês. Galera, a primeira coisa que precisamos fazer é definir a nossa linha mestra, composta por 4 itens: o rascunho da apresentação, que são os textos, cores que vou utilizar na apresentação, os tipos de fontes. Defino de 2 a 3 tipos de fontes para textos, subtítulos e títulos. E por último, defino os ícones e imagens. Com tudo isso definido, nós temos a nossa linha mestra. Agora eu vou mostrar onde você pode encontrar ícones e imagens. Para ícones, utilizo o Flat Icon e o Icon Finder. Nos dois você consegue baixar sem custo. Minha sugestão é você baixar sempre em SVG, que aí conseguimos mudar a cor do ícone. Já para as imagens, eu gosto do Pixabay e do Unsplash, onde você vai encontrar imagens gratuitas para colocar na sua apresentação. Agora, se você tiver uma graninha para investir, eu recomendo demais o Shutterstock. Lá você vai encontrar qualquer imagem que precisar e em altíssima qualidade. Fala pessoal! Agora já aqui no computador, vamos iniciar já a prática em si. Estou com meus rascunhos aqui abertos, como vocês já podem ver. A capa, textos e ícones, tudo já posicionado mais ou menos como eu gostaria que fosse. E podem perceber que aqui no canto direito superior, eu já defini a nossa linha mestra. Isso vai nos ajudar em todos os slides, que é a fonte que usaremos nos títulos, a fonte que usaremos nos textos e as cores que vamos utilizar aí na apresentação. Eu vou jogar aqui o rascunho na segunda tela e agora podem ver que os slides que eu baixei lá do banco já estão aqui abertos. Primeiro nós vamos transformar a capa. Eu quero colocar uma outra foto e eu quero trazer um verde mais claro, um verde mais vivo. A primeira coisa que eu faço é deletar essa foto e agora vamos inserir uma nova foto. Então eu venho aqui em inserir, imagem, aí vou na pasta que está a imagem, apresentação, imagem capa. Podem ver que eu já deixei algumas imagens preparadas aqui para a gente utilizar. Seleciono a imagem, ela vai ser inserida aqui na apresentação. Ela já pegou 100% do slide, então não vou precisar redimensionar. Aí eu clico com o botão direito e vou enviar para trás. E aí eu envio tudo para trás. Podem ver que ela já mudou aqui a foto, o slide continua igual, porém com uma foto diferente. Não sei se vocês repararam, antes de eu trocar a foto, o slide estava num molde escuro. A foto tinha uma máscara negra por cima. Então nós vamos recriar essa máscara para dar aquele tom mais escuro e destacar o logo. Então vamos lá. Eu vou inserir uma fórmula, um retângulo, onde ele vai pegar 100% do slide. Com a fórmula inserida, eu vou clicar com o botão direito e vou formatar forma. Aí eu vou em preenchimento sólido, seleciono a paleta de cores aqui, cor, e vou selecionar a cor preta. Agora eu quero dar uma transparência para essa forma. Até um tom que eu acho que fique legal aqui, ó. 50% de transparência tá legal.
Então agora eu fecho, clico em cima da forma com o botão direito, vou em enviar para trás, envio tudo para trás, envio de novo a foto para trás. Podem ver que agora a nossa foto de fundo está no molde mais escuro, igual quando a gente baixou o slide. Feito isso, a gente já trouxe esse tom mais neutro para nossa capa. Agora eu vou mudar as cores aqui, vou trazer o verde do logo, que eu já preparei aqui no rascunho. Colei aqui a nossa linha mestra, que vai nos ajudar. Então eu venho aqui, ó, clico na forma que a gente quer alterar a cor. Vou em contorno da forma, página inicial, contorno da forma. Seleciono aqui o conta-gotas e coloco o nosso verde aqui. Podem ver que já mudou a cor do verde. Aí eu vou deletar tudo que está dentro aqui do nosso quadrado. E agora eu vou copiar o nosso logo que está no rascunho e vou colar aqui na apresentação. Vou posicioná-lo aqui na posição correta. Aí vai ser da forma que melhor me agrada aqui. Posso usar aqui a tecla para cima para jogar um pouquinho para cima. Tecla para baixo para jogar um pouquinho para baixo. Podem ver que o nosso logo já está aqui na apresentação. Agora vamos mudar a transparência dessa forma. Eu quero deixar ela um pouquinho mais forte, então eu clico com o botão direito formatar forma. Venho aqui em transparência e vou deixar em 40%. Ela ficou um pouquinho mais viva agora. E esse é o molde que nós queremos trazer aqui para a nossa apresentação. Então finalizamos aqui a nossa capa. Aprendemos a trocar imagem, colocar uma máscara para neutralizar a imagem com cores muito fortes. Aprendemos a trocar a cor da forma e de contorno. Então vamos para o nosso próximo slide agora. Vamos para o nosso slide 2 agora. No slide 2 nós vamos trocar essa foto, trazer aquele molde mais escuro, trocar os ícones, trocar o texto, trocar o tipo da fonte, colocar um novo background aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser deletar esse fundo e esse ícone aqui. Vou copiar aqui nossa linha mestra para nos ajudar no segundo slide. Vou alterar essa imagem, então vou deixar ela aqui para ter o espaço como referência. Então vou em inserir imagem e aí eu coloco imagem slide 2. Eu vou jogar ela aqui para o canto. E agora eu quero inverter essa imagem. Eu quero que a câmera fique do lado oposto. Então eu clico sobre a imagem, venho aqui nesse íconezinho e clico em inverter horizontalmente. Já está na posição que nós gostaríamos. Agora eu clico com o botão em cima da imagem, formato da imagem e venho aqui em cortar. Vou cortar até aqui, onde tem a outra. Clico fora, cortou. Agora vamos trazer o nosso molde escuro. Nós podemos inserir a forma e fazer tudo aquilo que nós fizemos no primeiro slide, mas para poupar tempo e como vocês já conhecem, eu vou copiar. Eu clico sobre a forma aqui, Ctrl C e Ctrl V aqui. Aí agora eu só ajusto o tamanho. Já temos aqui o nosso molde estabelecido. Agora eu vou trazer o texto do título para esse slide, o que está no rascunho. Copiei lá no rascunho,
venho aqui no título, colo ele. Está muito grande, estão vendo, né? Seleciono tudo, clico aqui na letra, nos dois Azinhos, no maiúsculo e no minúsculo, vou em transformar para maiúsculo. Eu quero transformar ele em todo em maiúsculo, que vai ser o padrão dos nossos títulos. Título sempre em maiúsculo. Diminuo a fonte, eu posso clicar aqui na caixa de seleção de fontes, ou eu posso vir aqui no A- e ir diminuindo. Feito isso, agora eu quero colocar a nossa fonte de título aqui. Eu clico sobre a nossa fonte de título, venho aqui no pincel e seleciono aonde eu quero adicionar. Então, aqui eu quero copiar, basta estar selecionada, eu venho no pincel, seleciono o pincel e depois clico na onde eu quero transformar. Feito isso ele já ficou no nosso estilo, viu? Ficou um pouquinho grande, eu venho aqui diminuir e agora tá bom. Vou dar uma centralizada aqui e vou fazer a mesma coisa para o subtítulo. Copio no rascunho, colo aqui e a fonte de título. E agora eu quero colocar o tipo da fonte de texto. Então eu clico sobre a fonte de texto, vou no pincel, seleciono tudo. Aumento ela um pouco, vou deixar com o tamanho 20. Vou diminuir a caixa e posicioná-la onde eu quero. Deixar aqui, ó. Abaixar um pouco essa também. Agora eu vou trocar os ícones. Deleto esses 3 ícones. Vou lá no nosso rascunho. Com a tecla Ctrl, eu seguro e seleciono os 3 rascunhos. Copiei os ícones do nosso rascunho e colei aqui na apresentação. Só usei o Ctrl+C e o Ctrl+V de uma apresentação para outra. Já vou posicioná-los aqui, ó. Como eu baixei em SVG, a gente consegue trocar a cor do ícone. Se eu clicar sobre o ícone e em preenchimento de forma, podem ver, ó, que eu consigo trocar a cor, ó. Então eu sempre indico e recomendo que vocês baixem também SVG, que aí, além do ícone não estourar mesmo quando você modifica o tamanho, você também consegue alterar a cor da forma, que no caso é o ícone. Vamos voltar aqui para o nosso Word. Agora eu vou trazer os textos aqui de cada caixa, vou copiar do rascunho e vou colar aqui. Com os textos aqui já no meu slide, vou formatá-los com o pincel. Então vamos lá. Seleciono no texto que tem o estilo já definido, seleciono o pincel. Pronto. Vamos fazer isso para os 3. Aqui nos nossos slides eu baixei esse 5º slide onde nós não vamos utilizá-lo. Porém eu quero utilizar esse fundo aqui. Então eu baixei ele já pensando em utilizar esse fundo. Então eu venho aqui no slide, eu clico no background dele, no fundo, eu copio ele e colo aqui no nosso slide. E aí eu clico com o botão direito, enviar para trás, e envio tudo para trás. Podem ver que ficou um pouquinho mais legal com esse fundo, porém eu ainda quero dar uma certa transparência para ele ficar um pouco menos pesado. Então eu clico em formatar imagem, clico no ícone de imagem, vou em transparência da imagem e seleciono aqui uma transparência. Quero deixar bem fraquinho, então vou deixar aqui, ó, 55%. Feito isso, vou deletar aqui esse ícone de paginação, que no caso não tem uma continuidade. Caso você quisesse duplicar esse slide e dar uma sensação de continuidade, a gente podia deixar a paginação e deixar esse aqui como
deixar essa aqui como a 1 e o próximo como 2. Mas no nosso caso a gente vai deletar aqui. Feito isso, vou selecionar aqui tudo e vou jogar um pouquinho para baixo. Nosso segundo slide está pronto, galera. Agora no slide 3, nós vamos rediagramar esse texto. Vamos colocar 3 tópicos aqui no slide. Vamos alterar o título, vamos trazer a nossa fonte também. Vamos deletar tudo que nós não vamos usar aqui. Então vou começar deletando. Esses ícones de marcação eu não vou utilizar. Esse destaque de subtítulo eu não vou utilizar. Vou aproximar aqui o texto da informação de destaque e vou deletar a paginação. Vou deletar aqui também esse ícone. Feito isso, agora eu vou trazer a nossa linha mestra aqui para esse slide também. Copio aqui, Ctrl C, colo aqui, Ctrl V. Agora no nosso rascunho, vou pegar o título e vou colar aqui também. Vou centralizar. Para centralizar uma informação, eu posso vir aqui em organizar, alinhar, centralizar. Agora eu quero colocar o nosso padrão de título aqui. Então eu seleciono aqui, vou no pincel, feito. Lembrando que o nosso título sempre vai estar em maiúsculo. Então venho aqui na caixinha de seleção de texto, coloco em maiúsculo. Vamos centralizar de novo. Vou descer um pouquinho a informação. Agora serão 3 tópicos, então vou distribuí-los aqui. Vou deixar a primeira caixa e a segunda no mesmo tamanho. Vou sempre centralizar a informação. Então seleciono tudo. Íconezinho de centralizar. Embaixo também. Feito isso, copio e colo. Com a setinha eu posso ir jogando para o canto. Faço isso mais uma vez. A informação já está onde eu quero. Agora eu vou trazer a informação que está no nosso rascunho. Podem ver que como ela estava verde, na hora que eu colei aqui, ela veio com o padrão que estava lá. Mas eu não quero isso, eu quero manter o padrão que está aqui. E aí o que eu posso fazer quando eu copio uma informação que já tem um certo estilo? Eu volto aqui o que eu fiz. Eu venho aqui no botão de colar e aí eu seleciono o último ícone, que é o de manter somente o texto. E aí ele colou e manteve o padrão do nosso slide, e não do slide que ele está vindo. Vou fazer isso para os outros textos. Agora com os nossos textos já aqui, vamos trazer também nosso padrão de fundo. Copio aqui no slide anterior nosso background, colo aqui nesse slide e envio tudo para trás. Enviar para trás. Vou subir um pouquinho essa informação e vou dar um pouquinho menos de destaque nela. Deixar aqui, ó. Vou deixar essa forma um pouquinho mais escura. Clico com o botão direito, vou em formatar forma. Podem ver que aqui foi criado um degradê na forma. Então vou em transparência, deixo aqui em 40%. Ela perde um pouquinho o brilho e destaca um pouco mais a informação do slide. Como aqui esse slide já está na nossa fonte que vamos utilizar, então não preciso aplicar o padrão. Vou só aumentar um pouquinho essa fonte. De 14 vou passá-la para 16. Feito isso,
nosso terceiro slide está pronto. Agora no slide 4, galera, como vocês podem ver aqui no meu rascunho, tem bastante texto, um título, um subtítulo e 5 tópicos com ícones e textos. Vamos diagramar ele dessa forma e para isso vamos utilizar um slide que nós já criamos. Então deixa eu jogar o rascunho aqui para a segunda tela. Vamos utilizar o slide 2 aqui, ó. Esses tópicos aqui, ó, em forma de colunas. Então o que eu faço? Vou duplicar esse slide, clico com Ctrl C, Ctrl V, dupliquei o slide, dupliquei ele, levo ele aqui para o quarto slide, deleto a foto, deleto a máscara, deleto a foto e deleto aquela foto que tinha sobrado. Duplico, seguro com o Ctrl. Com o Ctrl selecionado eu duplico a coluna e o ícone. Selecionei os dois, aí dou um Ctrl C, Ctrl V e cola. Mais uma vez. Podem ver que deu certinho aqui. Agora vamos mudar o nosso título e o nosso subtítulo. Vou trazer o texto que eu criei aqui no rascunho. Vou deixar aqui em 2 caixas, clico sobre o texto, organizar, alinhar, centralizar. Mesma coisa aqui, organizar, alinhar, centralizar. E agora eu vou trazer nosso estilo. Mesma coisa aqui. Vou aumentar um pouco a caixa de texto, então vamos com o texto selecionado na caixa de texto, subindo a fonte. Tamanho 20, tá bom. Agora eu vou trazer os nossos ícones. Vou deletar esses. E vou copiar os que estão nos meus rascunhos. Com os ícones aqui, vou posicioná-los. Agora, vamos trazer o nosso texto. Para o nosso texto, eu vou criar uma nova caixa de texto. Então, eu vou deletar todos os textos que estão aqui. Vou copiar do rascunho o texto, porque ele vai ter um título e o texto. Então, colo aqui. Vamos deixar do tamanho da caixa. E agora vamos usar nossa outra cor de padrão. Seleciono aqui nossa caixa de título. Vou no pincel. Seleciono o pincel, diminuo a fonte e quero colocar de outra cor o texto. Então eu venho aqui na caixinha de cor de seleção de fonte, seleciono conta-gotas e venho na nossa outra cor aqui. E passo tudo para maiúsculo. Para o texto, vou crescê-lo para uma fonte de tamanho 16 e também vou mudar a cor da fonte. E vamos fazer isso para as outras 4 colunas. Repliquei o que eu tinha feito aqui na primeira coluna, galera, para nossas outras 4 colunas. E agora o nosso slide está pronto. Vamos para o 5º slide. Agora no 5º slide, nós vamos inserir um vídeo dentro aqui desse monitor, trocar as cores das formas para as nossas cores
e trazer o nosso background. Então vou começar trazendo o nosso padrãozinho aqui, a nossa linha mestra. Copio aqui no slide anterior, colo aqui nesse slide, levo aqui para o canto superior. Não vamos utilizar esse subtítulo, então vou deletá-lo. Já vou começar trocando as cores. Clico sobre a forma, preenchimento da forma, seleciono aqui o nosso verde nas cores recentes. Faço aqui também e nesse também. Copio o nosso background, colo aqui no slide e levo ele para trás. Podem ver que ele tem uma camada de cinza, então nosso background padrão ficou atrás da camada cinza. Então agora eu envio a camada cinza para trás também. Agora ele ficou do jeito que a gente queria. Não quero utilizar esse background porque não utilizamos em nenhum outro slide e queremos manter a nossa linha mestra, sempre seguindo o nosso padrão, então vou removê-lo aqui do slide. Aqui vou escrever o que é o nosso título, como funciona. E vou trazer a nossa fonte para cá. Pincelzinho, fonte. Vou aumentá-la um pouquinho. E posicioná-la aqui. Vou deletar aqui todo o texto. E agora vou inserir o vídeo. Eu vou em inserir vídeo aqui no canto direito, vídeo em meu PC. E aí na minha pasta eu já deixei o vídeo separado e a gente seleciona ele. Ao inserir, ele vai ser colocado centralizado no seu slide e a gente pode ajustar aqui o tamanho dele. Eu posso segurar o Shift para ele ir crescendo proporcionalmente. Aqui, ó. Feito isso, o nosso vídeo já está posicionado no nosso slide, dentro do monitor, e quando eu der play ele vai rodar. Feito isso, nosso quinto slide está finalizado, galera. A gente aprendeu a inserir o vídeo e trocar as cores e formas aqui do slide.
Agora no nosso último slide, galera, de fechamento, vamos apenas trazer o nosso logo e as nossas informações de contato. E também colocar o slide no padrão das nossas cores. Copio a nossa linha mestra para o nosso slide. Vou deletar todas as informações que eu não vou usar. Essas. Vou trazer o nosso logo. Vou posicioná-lo verticalmente aqui no meio. Podemos vir aqui, organizar, alinhar ao meio. E aí ele alinha os dois elementos. Para isso não acontecer, o que a gente pode fazer? A gente vem, seleciona os dois elementos, clica com o botão direito, vai em agrupar. A partir do momento que a gente agrupa, ele vira um único elemento. E aí nós podemos ir em organizar, alinhar ao meio. E aí ele vai centralizar o nosso logo aqui. Vou colocar aqui a nossa fonte de título. Todos os textos aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho. Deixar no 32 e vamos mudar a cor também. Vamos colocar no nosso outro padrãozinho aqui. 32 e deixar no nosso outro padrão. Para todos os textos, vamos utilizar nossa fonte de texto. Então, clico sobre ela, pincel. Vou colocar nossa forma na cor verde. E vou trazer o nosso background. E envio o nosso padrãozinho para trás. E agora, galera, finalizamos a nossa apresentação. Vocês viram que em poucos minutos nós conseguimos fazer uma apresentação legal? Mesmo com pouco conhecimento em PowerPoint, os slides prontos nos ajudam muito. Então essa é a minha dica aí, galera. Se você não entende muito de PowerPoint e quer fazer uma apresentação bonita, baixa já alguns slides prontos e diagrama da forma que melhor atender você. Nesse vídeo foi isso, até a próxima!